Boa noite a todas e a todos que estão conectados no nosso terceiro encontro virtual, Políticas Públicas de Educação Ambiental e Territórios, organizado pela REAPOP, a Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje vai ser um encontro muito interessante. Quero antes fazer uma rápida apresentação da REAPOP. A REAPOP é resultado da articulação de inúmeros educadores ambientais de várias partes do Brasil que atuam com políticas públicas. A partir das jornadas temáticas, mesas temáticas e oficinas realizadas durante os Fóruns Brasileiros de Educação Ambiental, desde o 6º Fórum no Rio de Janeiro, em 2009, até o 9º Fórum, em 2017, que aconteceu em Balneário Camboriú, que está representado hoje nesse nosso terceiro encontro. Esses educadores, em janeiro de 2019, se somaram a parlamentares, gestores públicos, ativistas e pesquisadores acadêmicos, especialmente aqueles que fazem educação ambiental no dia a dia, dando forma a essa articulação de uma rede social. A REAPOP tem como missão potencializar estratégias de ação conjunta para o fomento de políticas públicas de educação ambiental e da educação ambiental nas políticas públicas, partindo dos pressupostos e princípios do Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e da Carta da Terra, além de se referenciar numa análise crítica da Política Nacional de Educação Ambiental. Os objetivos e mecanismos de funcionamento da REAPOP estão descritos no Acordo de Convivência e qualquer pessoa que atua na área pode se tornar membro, desde que concorde com seus princípios. Mais informações podem ser obtidas no site, que eu vou divulgar o link daqui a pouquinho. A REAPOP integra a malha da REBEA, Rede Brasileira de Educação Ambiental, que articula um conjunto de redes e atores sociais que atuam na educação ambiental brasileira desde 1993, tendo participação ativa na formulação, avaliação e acompanhamento do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, e influenciando, através das redes da sua malha, políticas públicas de diversos municípios e estados. As informações sobre a REBEA também estão disponíveis no site, que eu vou também postar o link daqui a pouquinho para vocês. Bom, sobre esses nossos encontros, em função das novas dinâmicas decorrentes da pandemia do coronavírus, a REAPOP iniciou um conjunto de atividades virtuais, dentre elas a organização desta série de encontros virtuais sobre políticas públicas de educação ambiental nos territórios, cujo objetivo é promover semanalmente um encontro entre diferentes convidados que atuaram ou atuam na política pública do seu território para apresentarem a trajetória, o conteúdo e uma avaliação dessa política. Nossa expectativa é contribuir com o fortalecimento das redes e coletivos de educadores ambientais e com o aperfeiçoamento das políticas públicas nos territórios. Semanalmente são convidados 3 expositores para apresentarem a trajetória e avaliarem o conteúdo da política de educação ambiental do seu território. Hoje, em nosso terceiro encontro, teremos uma troca de experiências, diversidade de olhares e relatos das dinâmicas das políticas públicas de educação ambiental dos seguintes territórios: da cidade de Fortaleza, no Ceará, que será apresentada por Edilene Oliveira, pedagoga, especialista em gestão e educação ambiental, coordenadora de políticas ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza e membro da Câmara Técnica e de órgãos colegiados de políticas públicas socioambientais do município. Da cidade de Balneário Camboriú, nós teremos aqui apresentando Viviane Ordonez, educadora ambiental, especialista na formação de educadores do ensino básico, responsável pelo programa Terra Limpa Educação Ambiental de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda, Edilene, seja bem-vinda, Viviane, e seja bem-vinda, Vânia, que está aqui representando o estado de Mato Grosso.
Ela é psicóloga, especialista em gestão ambiental, gestão pública e comportamento humano nas organizações, analista ambiental e superintendente de educação ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, educadora ambiental e integrante da Rentea e da CIEA Mato Grosso. Ela também preside o Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Mato Grosso. E o mediador dessa live feminina, com essas mulheres belas e empoderadas, serei eu, Fidelis Paixão, que sou membro da Facilitação Nacional da REAPOP e da REBEA. Bom, visando criar uma metodologia que agregue informações e possibilite uma análise crítica sistematizada, os encontros possuem 1h30 de duração, com 4 rodadas de interações, quando cada convidado tem 5 minutos de fala. Na primeira rodada, os convidados falam sobre a sua trajetória pessoal, como se deu seu envolvimento com as políticas públicas e fazem uma breve apresentação do seu território, ressaltando as dinâmicas e conflitos socioambientais que desafiam as políticas públicas. Na segunda rodada, as convidadas apresentam um panorama geral da política pública de educação ambiental do seu território, levando em consideração os elementos da sua institucionalidade, participação, controle social e financiamento. Na terceira rodada, as convidadas continuarão falando sobre o conteúdo da política pública em relação aos seus objetivos fins, destacando especialmente a conexão com os documentos gerais, tais como a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, os elementos das atividades de formação, público-alvo, diretrizes e intervenções sociais decorrentes. Na quarta e última rodada, serão apresentadas as considerações finais sobre os desafios para o movimento socioambiental, para as redes e os coletivos de educadores ambientais atuarem na mobilização, na implementação e no aperfeiçoamento das políticas públicas. Você pode participar deste encontro virtual através do chat, com perguntas ou ponderações. Quando o tempo não possibilitar responder todos, as perguntas específicas nós solicitaremos que as nossas convidadas gentilmente respondam no próprio chat. Os vídeos dos encontros ficam disponíveis nesta fanpage, e posteriormente serão carregados no canal do YouTube da REAPOP, que está organizando uma videoteca sobre educação ambiental e políticas públicas. Bom, o convite para a semana que vem fica para o final, que a surpresa é para o final. Mas agora eu quero dar boas-vindas a vocês que estão participando, muita gente já conectada, e eu já estou falando demais. Nós vamos começar com essa guerreira que eu já conheço há um bom tempo. Ela é extremamente comprometida com as lutas socioambientais, envolvida com as dinâmicas territoriais, e é uma atuante do movimento socioambiental no estado dela, além de ser apreciadora de peixe com matite. Vamos ouvir a Vânia, Márcia. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Fique à vontade para falar um pouquinho da sua trajetória, de como foi que você veio parar aqui, menina. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Viviane, Edilene. Muita gratidão por estar aqui, compartilhando com vocês esse momento, né? Todos os nossos internautas, que essa diferenciação desse momento que a gente vive, tão longe das pessoas, mas ao mesmo tempo nos aproxima. Então, poder partilhar com vocês desse momento, trazer um pouco do estado de Mato Grosso, é muita honra, muita alegria. Eu, na verdade, sou analista de meio ambiente desde 1994, e aí eu já começo, né, me condenando, mas já são mais de 25 anos como servidora pública na área ambiental, e há 10 anos, desde 2008, atuando constantemente na educação ambiental. Tive um percurso primeiro em 2003, 2004 até 2005, e depois em 2008 eu retornei e continuo na educação ambiental ao longo de todos esses anos. Para mim, ser educadora ambiental é uma oportunidade, né? É um aprendizado, é também um desafio, e é também muito amor, porque a gente sabe que mesmo a educação ambiental sendo parte da política de meio ambiente, né,
mas nós sempre temos esse desafio de lutarmos, de termos que buscar esse protagonismo, de buscar esse reconhecimento por parte às vezes, dos nossos próprios colegas de trabalho, por parte também da sociedade. Então, eu falo que a educação ambiental, ela é, sim, falar de valor, falar de cultura, mas é principalmente falar de desafios, mas é também falar de amor. Obrigado, Vânia. Vânia, aproveita e fala um pouquinho sobre os principais conflitos nessa dinâmica socioambiental que você identifica no estado de Mato Grosso. Mato Grosso, Fidelis, é um dos estados onde nós temos os maiores desafios ambientais por conta de toda uma pressão que nós temos, né, na questão do desmatamento, esse desafio do desmatamento no estado de Mato Grosso e essa pressão com relação ao desmatamento, ela consequentemente, ela leva ao grande problema das queimadas, que consequentemente leva à pressão no esforço de pesca, por ser, assim como o estado do Pará, né, um estado que tem bastante os rios, né, as nossas bacias hidrográficas são rios bastante viscosos, então nós temos uma pressão muito grande com relação ao esforço de pesca, principalmente da pesca depredatória. Então, são esses desafios socioambientais que acabam fazendo com que as comunidades, as nossas comunidades tradicionais, né, os nossos ribeirinhos, os nossos quilombolas, os nossos diversos nossos povos indígenas, né, que são os povos originais, acabam sofrendo essa pressão por todo esse esforço que tem com relação à questão ambiental. Então, esse é um dos maiores impactos que nós temos, além, né, da questão da implementação das hidrelétricas, que acabam causando grandes impactos socioambientais, pela sua forma, às vezes, desordenada de implementação. Né? Nós temos tido, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, nesse ano de 2019, 2020, uma grande mortandade de peixe por conta especificamente de uma usina hidrelétrica aqui do estado. Isso tem gerado uma grande mortandade de peixe que, consequentemente, vai impactar nas comunidades ribeirinhas que vivem a sua cultura a partir do peixe, né? Que vivem a partir do rio. Gratidão, Vânia, por sua presença aqui. Esse encontro está bastante animado. Muita gente comentando. Boa noite a todas e todos. Uma live iluminada, né? Bonita, uma live feminina. Vamos continuar ouvindo, então, a Viviane. A Viviane é do Sul. O Sul, que é um mistério para a gente que mora aqui na região amazônica, né? Porque fica do outro lado do hemisfério, quase. Do outro lado do mundo. Mas é um lugar muito lindo, por sinal. A última vez que eu estive na sua cidade foi durante o último Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Fica à vontade para contar para a gente como foi que você chegou até aqui como educadora ambiental. Boa noite, Brasil. Que satisfação e que responsabilidade, Fidelis. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada e com uma responsabilidade muito grande, que é representar a educação ambiental do município de Balneário Camboriú, representar todos os educadores, multiplicadores que trabalham arduamente aqui. E isso pesa bastante, a gente fica nervoso. Eu sou professora de geografia, funcionária pública há 26 anos, muito tempo, também atuei na rede privada de ensino, e os últimos 10 anos, eu costumo comentar que eu fui picada pelo vírus da educação ambiental. Eu fui trabalhar no Parque Natural Raimundo Malta, que é a sede do programa Terra Limpa, que é o norteador, o programa da nossa política municipal de educação ambiental.
Tive duas grandes mestres que já estavam trilhando esse caminho, professora Carla Cravo, professora Mara Becker, e comecei a participar dos encontros e da luta e da verdadeira resistência da educação ambiental, e você começa a sensibilizar-se da necessidade de falar, de capilarizar e de fazer com que a geração atual, com que o presente seja o grande responsável do que nós teremos amanhã. Quando falo da educação ambiental, eu falo com paixão mesmo, Fidelis paixão, né? Falo com paixão porque você é tomado de uma paixão quando começa a tratar desses assuntos. E é justamente isso, quando nós temos as nossas palestras, os nossos encontros, que a gente procura levar. Eu comento, inclusive, com os alunos e acadêmicos, nós, hoje em dia, não conscientizamos mais ninguém. Nós sensibilizamos. As pessoas têm de sentir a necessidade da educação ambiental, da postura ética, do coletivo, da minha responsabilidade para com o meu viver e para com o viver do outro. E tratar, isso é tudo é educação ambiental. E as pessoas acham que educador ambiental é aquele que vai chegar, né, meio estereótipo, assim, e na verdade, nós quebramos esses paradigmas. A gente mostra que também as mulheres estão indo na educação ambiental e são outras situações. Você tem toda a razão. E, por sinal, é muito comum a gente constatar que entre educadores ambientais a proporção é, no mínimo, de 60% mulheres, 40% homens. O que é muito bom, porque coloca a educação ambiental num campo de possibilidades muito maior de interações, da compreensão feminina, da subjetividade, do olhar e da dinâmica que eu acho que é muito mais construtiva e interativa do que a dinâmica masculina que está só destruindo o planeta. Mas, enfim, falando em destruição do planeta, você mora num lugar tão bonito que nem parece que tem problema ambiental. Quais são os principais problemas ambientais que vocês enfrentam nesse pedacinho do paraíso aí? Então, é pedacinho mesmo, né? Como eu sou da área da geografia, a cidade de Balneário Camboriú tem menos de 50 quilômetros quadrados, a extensão do município. É muito pequena. Nós hoje estamos com em torno de 142 mil habitantes, e na temporada de verão, como muitos de vocês conhecem, Balneário Camboriú chega a ter 1 milhão de pessoas, por exemplo, no nosso Réveillon. E administrar uma cidade de 140 mil habitantes, em determinados meses do ano, passa a uma população flutuante de 300, 400, 500, 600, até 1 milhão de habitantes, tem que ter toda uma dinâmica de geração de gestão de resíduos sólidos, de gestão de recursos hídricos. Nós temos que ter água para toda essa gente, e, acima de tudo, nós temos que ter um controle e proteção das nossas belezas naturais. Balneário Camboriú enfrenta essa... eu não digo que seja uma problemática, porque aí está a grande função da educação ambiental e da busca da sustentabilidade, é encontrar um caminho no meio do crescimento econômico. Nós temos aqui na cidade, já há décadas, um boom imobiliário muito grande. A construção civil é muito forte em Balneário Camboriú, o que ocupa todo o nosso pequeno espaço de um município com menos de 50 quilômetros quadrados. Então, são arranha-céus que provocam sombra na areia, porto, marina, praias agrestes, e nós temos que encontrar, todos os gestores e os prefeitos passam por esse desafio, que é encontrar um caminho e uma forma de ter o crescimento econômico, fomentar o turismo, fomentar o comércio, as casas noturnas, que é uma característica do nosso município, mas não deixar de pensar na sustentabilidade, e sustentabilidade da vida da cidade. Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado, Viviane. Tem um fã-clube grande aqui, que eu estou vendo muita gente de Balneário conectada e do estado de Santa Catarina. São muitos educadores, muitos multiplicadores que estão comigo nessa caminhada. Pois é. E é muito interessante a gente perceber as distinções, né, das características dos territórios, das especificidades da luta de cada território. E a gente vai ouvir agora uma pessoa que é de uma cidade que, meu Deus do céu, ninguém quer ir passar as férias
nesse lugar. Aliás, só tem cidade maravilhosa hoje aqui. É um dos lugares mais belos do Brasil, sem dúvida nenhuma, e de uma riqueza cultural imensa. Sou apaixonado. Aliás, tem muita gente de Belém na sua cidade, viu, Edilene? Seja bem-vinda e fique à vontade para falar para a gente como foi que você chegou até aqui como educadora ambiental. Boa noite a todos, né? Eu já vi aqui no chat que tem algumas pessoas de Fortaleza, né? A professora Lindal, a professora Nájila, né? Então, assim, dar esse boa noite especial aqui para a nossa terra e para todos do Brasil que estão assistindo. Eu sou professora, né? Eu sou servidora pública e sou formada em pedagogia e me apaixonei pela questão ambiental há muitos anos, e aí todos os meus estudos a partir daí, eles foram voltados para essa área de gestão, educação ambiental e direito ambiental. E, assim, é impossível não pensar no quanto o planeta tem mudado, né? No começo dos anos, eu já tenho 20 anos de serviço público, e eu lembro que lá no começo dos anos 2000, a gente falava sobre a questão das mudanças climáticas, falava sobre, eu lembro bem que a professora Marília Brandão falava das velhas novas doenças, das novas doenças, e aí quando eu vejo essa pandemia hoje acontecendo, eu lembro das palavras da professora, quando a gente falava sobre isso, né, que alguns vírus, alguns animaizinhos estavam lá no cantinho deles, e que a gente, no nosso afã de querermos sempre mais, né, nós estamos entrando no território deles, e aí a gente acaba causando esse desequilíbrio. Então, eu, enquanto ser humano, eu não consigo fazer outra coisa senão ser servidora pública, que não seja trabalhar com política pública, né? Porque aí o que a gente pode fazer no dia a dia é acordar e ir para o trabalho e saber que o seu trabalho pode reverberar na vida de outras pessoas, pode impactar. Né? E como a professora falou aí, a gente não conscientiza, né? Impossível, mas a gente pode sensibilizar. E a gente se sensibiliza a partir do exemplo, a partir da fala, né? A partir do diálogo, né? De levar a reflexão. E o trabalho da gente é isso, eu trabalho na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, na Coordenadoria de Políticas Públicas, com políticas públicas todos os dias. E, Edilene, quais são assim, os principais conflitos, as principais dinâmicas com as quais vocês lidam no dia a dia dessa cidade maravilhosa? Assim, um dos nossos principais desafios são desafios culturais, né? Quando a gente trabalha formação de professores, tem uma aula, que é a primeira, que é sobre o cotidiano, né? Então, assim, os desafios do cotidiano. Aqui no Ceará, aqui no Nordeste, nós temos algumas culturas que eu sempre digo que elas são antinatureza, né? A gente toca fogo, né? Então, limpa o terreno colocando fogo. Aqui tem um ditado que vocês não vão saber o que é, mas aqui fala rebola no mato, né? Então, rebola tudo aquilo que é o resíduo, né? O lixo, ele é rebolado no mato, ele é jogado no mato. Então, assim, e já traz aquela ideia de que o mato não é bom. Então, aí você já tem atitudes de não natureza desde o começo. Então, há um desafio muito grande aqui no tocante ao resíduo. A gente tem muito resíduo na rua, né? Assim como outras cidades do país, a gente tem um desafio muito grande nas políticas de saneamento, de esgotamento sanitário, de economia de água. Então, assim, é realmente uma luta diária. Os nossos principais desafios aqui têm muito a ver com resíduo, certo? Muito a ver com resíduo que acaba impactando na qualidade da orla. Enfim, são desafios culturais, ao meu ver, por isso que eles são tão complexos. Perfeito. Muito obrigado, Edilene, por sua disposição de estar aqui conosco e pela sua dedicação a essa causa, né? Porque eu sei que para você, para a Viviane, também assim como para a Vânia, mais do que uma profissão, mais do que uma atuação profissional, isso é uma causa de vida mesmo. Uma vocação, como diria o Max Weber. Uma missão. Uma missão. Bom, a gente vai para a segunda rodada, conhecer um pouco das políticas públicas de educação ambiental, quanto a aspectos relacionados à sua institucionalidade, à sua construção, se é uma lei, se não é, se tem programa, ou é só política, se é feita de forma participativa, se tem um órgão colegiado que é responsável por discutir, aprovar, enfim. Vamos conhecer um pouco mais agora dessa política pública de educação ambiental, começando pelo estado de Mato Grosso, com a Vânia Márcia. Vânia, liga o seu microfonezinho aí, porque daqui eu não estou conseguindo ligar. Pronto, perfeito.
Fica à vontade. Tá ligado. Então, o estado de Mato Grosso tem um protagonismo e uma atuação muito forte, tanto por parte dos servidores públicos, quanto por parte dos movimentos sociais. Nós temos aí a academia também, a Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Michele Sato, né, tem um grupo de pesquisa de educação ambiental, que tem uma atuação extremamente importante. Com isso, Fidelis, o estado de Mato Grosso, logo após a publicação da Política Nacional de Educação Ambiental, nós implementamos, principalmente por uma iniciativa do movimento social, foi instituído por um decreto governamental a nossa Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, a nossa CIEA. Então, a Política Nacional é de 99, então, em 2001, nós já tínhamos aqui no Estado instituído a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Quando foi em 2003, 2 anos depois, nós tivemos a nossa Política Estadual de Educação Ambiental instituída. Porém, essa política, ela foi, de fato, uma estratégia, uma tática, vamos dizer assim, dos nossos gestores, dos nossos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que, percebendo que iríamos passar por uma mudança de governo, o que poderia garantir a permanência da educação ambiental, né? Fazer com que nós tivéssemos uma política estadual de educação ambiental instituída. Como isso precisava acontecer de uma forma rápida, então, essa Política Estadual de Educação Ambiental, a número 7.888, que é de 2003, ela foi adaptada, né, a partir da Política Nacional. Então, não houve todo um processo de construção, um processo de debate com a sociedade para que se tivesse uma política estadual de educação ambiental. Mas possibilitou que o Estado de Mato Grosso, tendo a sua política estadual de educação ambiental, conseguisse ter o seu órgão gestor da política estadual, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de Educação, então conseguisse ter nos seus órgãos estruturas administrativas, unidades administrativas, que pudessem implementar essa política estadual de educação ambiental. Em 2004, nós criamos o Programa Mato Grossense de Educação Ambiental. Anterior a isso, foi elaborado por uma consultoria da professora Michele Sato, o Programa de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Educação, né, o conhecido PREA. E, em 2004, nós elaboramos o Programa Mato Grossense de Educação Ambiental. E aí, sim, dando início a um processo de participação social, foi um processo que foi... não teve a participação apenas do órgão gestor, ou seja, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Secretaria de Estado de Educação, mas teve a participação da sociedade civil. Então, tivemos o Programa Mato Grossense de Educação Ambiental já sendo pensado, já sendo construído com a participação da sociedade. E, a partir de 2012, e foi uma luta constante da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, fazer com que nós conseguíssemos elaborar uma política estadual de educação ambiental que tivesse, de fato, o entendimento, as especificidades da sociedade mato-grossense. Então, a partir de 2011, a CIEA se organizou para que nós pudéssemos fazer a revisão dessa política estadual de educação ambiental. Pudemos contar com a consultoria e com o apoio do professor Marcos Sorrentino e da Simone Portugal, que não fez apenas a revisão da lei, mas foi um processo de formação dos membros da CIEA e também um processo de construção com a realização de seminários participativos em todo o estado de Mato Grosso.
mesmo assim, depois de todo esse processo, nós ainda passamos 8 anos sem ter essa política estadual de educação ambiental publicada. E aí, o ano passado, em 2019, em junho de 2019, nós conseguimos publicar a nova política de educação ambiental, a Lei 10.903. É um pouco disso, Fidelis. Que interessante, bem interessante essa dinâmica. E pelo que você falou, então deu para entender que vocês estão em momento de regulamentação, é isso? Exatamente. Então, agora a CREA está vivendo esse momento de buscar regulamentar a política estadual de educação ambiental. E como é o financiamento da política? Tem alguma fonte de recurso previsto? Por termos essa lei, então nós temos na estrutura administrativa do órgão estadual de meio ambiente, nós temos uma superintendência de educação ambiental, e essa superintendência de educação ambiental tem no seu PPA, no seu PTA, recurso para implementar as ações de educação ambiental previstas na lei, e nós também temos a articulação com os diversos projetos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente executa. Por exemplo, nós apresentamos um projeto para o Fundo Amazônia, né, para poder implementar ações de educação ambiental. Então, recebemos esse recurso para que a gente pudesse implementar essas ações. Hoje nós temos o programa REM, né, que é um programa para manutenção da floresta em pé, e no âmbito desse programa, dentro do componente de fortalecimento institucional, a educação ambiental tem ações para a parte das salvaguardas ambientais. Então, são esses os recursos que a gente tem. Isso ainda não atende toda a nossa necessidade, né? Nós, com a nova política, nós esperamos que o licenciamento ambiental ele possa, de fato, garantir recursos, principalmente para os municípios, para que os municípios consigam ter as suas políticas municipais de educação ambiental e executar essas ações de educação ambiental. Então, é sair dessa dependência que muitas vezes a educação ambiental vive, de não ter recurso para implementar suas ações. Muito bom, Vânia. Muito bom conhecer essa dinâmica da política de educação ambiental do estado de Mato Grosso, que dos estados da Amazônia Legal é o que tem os melhores indicadores de organização de um sistema de monitoramento, de acompanhamento, pelo que eu tenho conhecimento e tenho lido. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Fidel. Vamos ouvir a Viviane. A Viviane vai fazer uma apresentação da política de Balneário Camboriú, que está com um fã-clube enorme aqui, a cidade, só porque é Balneário Camboriú, né? E vai falar também de um programa de educação ambiental que ela coordena, Terra Limpa. Viviane, fique à vontade. Então, para explicar a nossa política municipal de educação ambiental, eu tenho que falar primeiro do Terra Limpa, porque o processo aconteceu meio que inverso em Balneário Camboriú. O programa Terra Limpa de Educação Ambiental, ele vem sendo desenvolvido desde 1998. Ele começou como um projeto. Quando foi implantada a coleta seletiva no município, em 98, começou o projeto de onda na coleta seletiva Terra Limpa. Depois de 10 anos, nós tivemos concretizada a nossa política municipal de educação ambiental, que foi criada justamente, foi arquitetada pelo programa Terra Limpa, que até então não era um programa, era um projeto. Então, os educadores e os profissionais envolvidos na época, envolvidos com a educação ambiental, estruturaram a nossa política municipal de educação ambiental, e nela está estabelecido que o programa Terra Limpa de Educação Ambiental é o eixo norteador das ações de educação ambiental no município. É uma gestão compartilhada. O programa Terra Limpa tem gestão compartilhada entre as secretarias de educação e Secretaria de Meio Ambiente, onde a Secretaria de Educação fornece os recursos profissionais, como no caso professores como eu, e toda a rede de ensino municipal
participa ativamente do programa de educação ambiental, tanto docente quanto discentes, e a Secretaria de Meio Ambiente entra com os recursos, os equipamentos e toda a estrutura e infraestrutura para o programa e para a política municipal se concretizar. Dessa maneira que acontece. Eu devo salientar que, acima de tudo, né, você comentou aí do fã-clube, Fidelis, nós temos uma rede de professores que voluntariamente participam do programa Terra Limpa, de uma maneira muito democrática, nos núcleos de educação infantil e nas séries iniciais e séries finais. Cada unidade nossa de educação, ela tem um representante do Terra Limpa, e esse é o vínculo que eu tenho dentro das escolas. Não que a educação ambiental não deve ser articulada em todas as disciplinas, em cada cantinho de âmbito escolar, mas nós temos um multiplicador dentro de cada unidade. Devo também aqui aproveitar a oportunidade e externar minha gratidão à professora mestre em educação ambiental, Eliana Stoick, que inclusive propiciou esse momento e foi muito importante nesse processo da construção do espaço sustentável. Escola e espaço sustentável. Dessa maneira, a política foi estabelecida em Balneário Camboriú e se desenvolve já há 12 anos. A política, o programa já tem mais tempo. O programa Terra Limpa está completando 22 anos de atuação no município. Muito obrigado, Viviane, por compartilhar essa trajetória de Balneário Camboriú. Como funciona no município o aspecto deliberativo? É o Conselho de Meio Ambiente, tem uma CIE, tem uma coordenação? Como que se dá a institucionalidade da política no município? Como eu te disse, a política é norteada, conforme a lei determina, pelo programa Terra Limpa. Então, nós temos encontros com os educadores, que são esses multiplicadores, mas a deliberação acontece pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação. Perfeito. Eles seriam uma espécie de órgão gestor da política, então, né? Exatamente, um órgão gestor. Sempre tendo, como eu te disse, e como disse aos demais, o programa Terra Limpa e a educação ambiental, os educadores envolvidos no processo, como norteadores para as ações, de que maneira todos os recursos serão empregados, onde deve ser, eventos, ou seja, tudo que vai ser planejado, todo o plano de ação de educação ambiental, ele é discutido com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Meio Ambiente. Perfeito. Bom saber. Vamos saber. Vamos... Dos recursos. Sim, pode falar. As respostas prontas, professor? Nós temos os recursos que são repassados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Como te disse, a Secretaria de Meio Ambiente fica responsável. Balneário é um município rico? Que pergunta, Balneário? Né? Claro que é. Balneário tem uma boa arrecadação. Como eu te disse, nós temos um comércio muito forte em função do turismo e a construção civil, né? É um dos metros quadrados mais caros do sul do país, em função da estrutura dessa união entre beleza natural e estrutura urbana, né, que oferece facilidade, farmácia, supermercado, tudo aberto 24 horas, é uma cidade que não para. E aí isso também gera dificuldade de gestão, né, em todos os aspectos. Imagina, a loucura, né, a cidade... Exato, você falou, quantas vezes mais a população dobra nas altas estações? De 42 mil habitantes, nós chegamos à época de Réveillon, por exemplo, a quase 1 milhão de habitantes. Já pensou? Meu Deus do céu. É bem complicado. Então, dá para andar? Oi? Dá para andar? Dá para andar. É difícil, mas dá. É o nativo, quem mora aqui já se habituou, já entende que o município precisa, né? É a nossa principal, é a indústria do turismo. E aí nós temos a gestão de resíduos do município, a coleta de lixo, para usar uma linguagem mais, né, coloquial, a coleta de resíduo do município ela é feita por uma empresa. Recentemente, há cerca de 2 anos, quando esse contrato foi renovado, foi uma iniciativa muito bacana, tudo que essa empresa cobra do munícipe para a coleta, né, e gestão do resíduo comum e a coleta seletiva em Balneário Camboriú, 1% desse valor é repassado mensalmente à educação ambiental. Foi uma das cláusulas para a renovação do contrato. Uma conquista.
uma compensação. Então, de fato, claro que isso tem que ser muito bem, você sabe que hoje, né, tem o Ministério Público, tem responsabilidade fiscal, isso tem que ser muito bem administrado, e a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente à Gestão Pública Municipal, administra esse recurso, né, da melhor forma possível. Perfeito. Gratidão. Bom, vamos conhecer um pouquinho agora dessa história, da trajetória, das características da política pública de educação ambiental de Fortaleza. Fortaleza. Edilene, liga aí o seu microfonezinho que eu não estou conseguindo fazer aqui, por favor. Gratidão por você estar aqui, Edilene. Tem um fã-clube aqui grande no chat participando. Quero mandar um abraço para a Lindalva, para todo esse povo belo daí do Ceará que está participando com a gente. Pronto. Para começar, falando em Lindalva Cruz, né, falar da nossa CIEA, a gente tem uma CIEA aqui bem atuante. Boa noite, Lindalva. Desde 2011, né, nós somos membros da CIEA, e ela é muito importante, tem sido muito importante para essa integração entre os órgãos, né, e a participação também do município. Em se tratando de legislação, a gente tem desde 2011 a Política Estadual de Meio Ambiente. Agora, no município, em 2017, nós conseguimos publicar a Política Municipal do Meio Ambiente, né? Então, a 10.619, que ela se inspira, claro, na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, mas ela traz a educação ambiental como um instrumento de gestão. Então, a gente tem esse olhar de que a educação ambiental não é só que ela é muito além do que aquele trabalho mesmo pedagógico, aquele trabalho mais lúdico, de que ela pode sim ser um instrumento de gestão. E aí todos os nossos programas, os nossos planos, eles têm a educação ambiental passando de maneira transversal e ela é utilizada no dia a dia. Hoje nós temos um grupo muito interessante que é formado por 64 instituições, a gente fez uma grande chamada pública, e essas instituições do poder público e na iniciativa e da sociedade civil, né, e também algumas empresas, fazem parte dessa rede que montou o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, a gente tem hoje um plano atuante que ele acontece, ele vai sendo estruturado por meio dessas reuniões com oficinas territoriais, e aí esse trabalho tem sido muito forte com a educação ambiental. A gente também agora tem um grande empréstimo aí, onde a gente é um empréstimo só voltado para a área ambiental, e um dos principais componentes é a educação ambiental, né? Então, a gente trabalha com isso, e são vários projetos que são bem interessantes, de arborização, projetos voltados para a questão de coleta seletiva. Agora, o interessante é que são projetos que demandam pouco recurso, né? São projetos que eles contam com essa... A gente fala muito da responsabilidade compartilhada, né? A gente sempre fala de construir essa fortaleza compartilhada e gentil. Então, essa fortaleza onde há essa parceria. Então, exemplos, né? Nós temos o projeto Árvore na Minha Calçada, onde as pessoas se cadastram pelo canal, a gente até deixou o link aí, e a gente vai na casa da pessoa plantar, né, a árvore, e aí ela se responsabiliza. A gente tem um programa de adoção de praças e áreas verdes, que já foram adotados mais de 400 espaços, foram mais de 43 milhões economizados nos últimos anos, e aí onde a sociedade civil se responsabiliza por cuidar de canteiros, praças, largos, espaços públicos, né? A questão também dos projetos de coleta seletiva, as escolas da gente, elas têm pontos de entrega voluntária, então há todo um trabalho com a comunidade escolar, né, e há uma verdadeira transformação no entorno daquelas escolas. A gente tem muito essa cultura aqui de pontos de lixo, né, aqueles pontos onde as pessoas vão jogando, e a gente transforma esses pontos de lixo com plantio de árvores e flores, né, então a gente tem um lema aqui que é no lugar de lixo, árvores e flores. Então é muito fácil encontrar locais que eram antigos lixões, onde hoje você encontra as pinturas coloridas, e a gente tomou essa decisão desde o começo de todos os murais serem com flores, e não ser aquela grafitagem mais urbana, né? Mas sim de trazer o belo, de trazer a flor, né? Trazer essa, de certa forma, esse choque, né? Havia o lixo e ali agora a flor, né? Então, mas tudo isso são projetos muito simples, né? São projetos com pouco recurso. E falando de recurso, a gente tem o Fundo de Defesa do Meio Ambiente aqui, né, do município, que é um fundo que recebe recursos, e aí a gente consegue, né, financiar alguns projetos de educação ambiental
por meio do Fundema, do Fundo de Defesa do Meio Ambiente, né? A gente também tem o Conselho do Meio Ambiente, então a gente trabalha muito com instâncias participativas. Toda a nossa política de mudanças climáticas, a gente também tem um fórum de mudanças climáticas, então a gente trabalha muito a questão das mudanças climáticas, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, dos ODS, eles fazem parte da nossa política, eles fazem parte do nosso dia a dia. Cada projeto, plano ou programa nosso responde a ODS específicos. Então, é esse trabalho mesmo de política pública, mas um trabalho de gestão compartilhada, né? E a gente da Secretaria trabalha com o Fortaleza Online, o licenciamento digital. Hoje as pessoas não precisam ir mais à Secretaria, a gente consegue fazer todos os processos de forma digital, e isso vai trabalhando essa responsabilidade compartilhada. Então, a educação ambiental, ela está em todas as nossas esferas, quer seja desde o licenciamento até as próprias ações mesmo, em parceria com a Secretaria de Educação. Muito legal o que você está falando, Edilene. Realmente tem algumas cidades do Brasil que são referência em participação social desde os anos 80. Quer dizer, de muito antes disso, mas principalmente a partir dos anos 80, com a redemocratização do país. E Fortaleza é uma referência, né? Foi a primeira cidade a ter um governo de esquerda pós-redemocratização, com uma mulher eleita, né? Por aí na sua cidade. Tem uma trajetória de construção de movimentos sociais, de impacto na luta política brasileira, né? Mas isso já começou muito antes, desde José de Alencar, que fez o Brasil inteiro se apaixonar por Iracema. É um estado e uma cidade realmente que tem uma pujança cultural muito forte. E você avalia que nos últimos anos, essas políticas públicas de educação ambiental se fortaleceram mais ou elas estão mais estagnadas? Elas têm se fortalecido. A gente percebe também já uma mudança, a questão da educação ambiental, eu não sei como é na terra de vocês, mas na nossa é bem lento, né, aqui. Mas a gente vem percebendo um empoderamento, né, as pessoas estão se sentindo mais responsáveis, assim. Eu sou suspeita para falar do adoção, mas eu acho o programa se vocês tiverem curiosidade, coloca o programa de adoção de praças e áreas verdes Fortaleza, que vocês vão ver no Google, vocês vão ver a quantidade de reportagens. É impressionante como as pessoas adotam, e não são empresas, né? Hoje o nosso maior adotante é a pessoa física. Edilene, tá aí, o Adeildo Cabral está compartilhando o link dos cadernos de subsídios do Plano Municipal de Educação Ambiental de Fortaleza. Exatamente. Obrigado, Adeildo. Cadernos, professor Adeildo, a professora Nájila, na realidade, que está aí compartilhando. Então, esses cadernos foram construídos a partir desse trabalho da rede, né? Uma rede interdisciplinar, e a gente também tem a atuação da CIE muito forte. E aí, só para dar um exemplo prático, hoje as adoções, elas acontecem muito na periferia, né? Nós fizemos um mapa, agora um infográfico das adoções, e é impressionante como as adoções estão concentradas hoje na periferia da cidade. Então, a pessoa está adotando o canteiro em frente à casa dela, né? E assim, ela tem a opção de colocar a plaquinha com o nome dela, mas às vezes nem coloca, né? Porque ela quer fazer parte da cidade. Então, eu penso, e eu sou uma otimista, né, assim, que a gente vem avançando sim e que as pessoas estão se responsabilizando mais. Eu acho que um dos grandes desafios é que as pessoas entendam que nem tudo é responsabilidade do Estado, nem tudo é responsabilidade do município. Todos os problemas do mundo não são responsabilidade, né? Há uma responsabilidade compartilhada. Então, eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar aqui hoje é falar disso. É cada vez Edilene, compartilhada. Você falou que a Adeildo Cabral é a professora Nájila que está escrevendo? É, porque a professora Nájila está no Facebook do professor Adeildo. Então, olha só essa informação. O primeiro Conselho Municipal de Meio Ambiente na cidade de Sobral. Não sei se é o primeiro do Brasil, professora. Talvez o de São Paulo tenha sido antes. Acho que o primeiro é o de São Paulo, também não tenho certeza. Mas, aproveitando a deixa, eu quero lhe pedir para você conectar a gente com alguém de Sobral, para a gente convidar para participar de um encontro virtual desse aqui, porque é um município que tem umas histórias e uns indicadores muito interessantes para serem compartilhados. Né, Edilene? Sim, a professora Nájila, ela é uma referência aqui na educação ambiental, é escritora de livros também, é professora do nosso Instituto Federal, aqui da unidade aqui de Fortaleza, minha professora, né, com muito orgulho, assim, e realmente é alguém que pesquisa, que conhece muito, né, sobre toda a questão ambiental, toda a questão de instrumentos
de gestão ambiental e de educação ambiental. E quanto a Sobral, a gente pode sim fazer a ponte com a Secretaria de Meio Ambiente de lá, né? A Secretaria Marília Gouveia, também já foi colega nossa, inclusive da Selma daqui, então a gente conhece, nenhum problema, a gente está à disposição. Perfeito, gratidão. Vamos para nossa terceira rodada, né? Essa terceira rodada, deixa eu procurar aqui. As convidadas vão continuar falando sobre o conteúdo da política de educação ambiental, destacando especialmente a conexão com documentos principiológicos, vamos chamar assim, documentos constituintes de uma visão de paradigmas da educação ambiental, como o Tratado de Educação Ambiental. Para quem não conhece, está disponível, inclusive, no site da REAPOP, que está aparecendo o link aí. Mas o Tratado de Educação Ambiental ele foi resultado de uma pactuação da sociedade civil planetária durante a Rio 92, e é um dos documentos identitários da REBEA, da Rede Brasileira de Educação Ambiental, e da REAPOP. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas conexões identitárias, vamos chamar assim, e também um pouquinho sobre como é a atividade formativa, como se dão as atividades formativas, qual é o público-alvo, quais são as intervenções sociais assim, significativas decorrentes dessas ações que as políticas e os programas de educação ambiental têm implementado. A integração também com políticas setoriais. Vamos começar ouvindo a Vânia Márcia. Vânia, fica à vontade. Obrigada, Fidelis. Essa política estadual de educação ambiental, ela traz exatamente esse contexto de se embasar nos documentos da educação ambiental, né? Se embasar no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, se embasar na Carta da Terra. Então, ter esses instrumentos como instrumentos norteadores da nossa política estadual de educação ambiental. Então, esse faz com que a educação ambiental no estado de Mato Grosso ela possa ser vista não apenas como um instrumento, como é previsto na política, né, nas políticas de meio ambiente, mas ter a educação ambiental como um eixo norteador da implementação das políticas ambientais. Então, isso para a gente é um grande diferencial que trouxe essa nova política estadual de educação ambiental. Você fala, né, da questão de como... Desculpa, Fidelis, eu me perdi aqui na rodada, que é como a gente consegue fazer enquanto órgão gestor da política, né? Como que isso se dá? Fala um pouquinho sobre como são as atividades formativas. Tem formação para os professores, por exemplo, ou a Secretaria de Meio Ambiente realiza atividades formativas, elabora material educomunicativo? Qual é o público-alvo, assim, essas questões mais relacionadas às intervenções sociais da política? Tá. Então, com relação à implementação, a Superintendência de Educação Ambiental, ela tem essa competência de fazer os processos de formação e de difusão da educação ambiental no Estado. Então, para isso, nós temos um curso de multiplicadores em educação ambiental, é um curso que é oferecido pelos nossos técnicos da superintendência, é um curso que tem uma carga horária de 100 horas, então ele é dividido em 3 módulos, então tem um módulo presencial, com conteúdo de educação ambiental especificamente, com uma carga horária primeiro de 40 horas, aí os participantes desse curso, fazem um tempo que nós chamamos de tempo casa, onde eles desenvolvem projetos de educação ambiental a partir das problemáticas identificadas durante o primeiro módulo. E aí, depois, um terceiro módulo, onde nós trazemos outras pessoas que possam identificar junto com esses participantes possíveis soluções ou boas práticas para o enfrentamento dos problemas ambientais. Então,
Isso é a forma de atuação da superintendência. Além disso, nós fazemos também o cumprimento da Lei Complementar 140, que prevê a descentralização da gestão ambiental no âmbito municipal. O Estado de Mato Grosso tem se empenhado para que os municípios possam assumir a gestão ambiental no âmbito do município, por isso eu fico bastante empolgada em ver aqui 2 municípios já com as suas políticas municipais de educação ambiental. O Estado de Mato Grosso, nós ainda não temos nenhum município com uma política municipal de educação ambiental, mas atuamos no processo formativo dos gestores municipais, para que esses gestores municipais possam implementar a gestão ambiental no âmbito do município. Então, em termos de processos formativos, esses são os nossos 2 principais processos formativos que nós temos no âmbito da Superintendência de Educação Ambiental. A Secretaria de Estado de Educação, ela atua principalmente no processo formativo dos formadores, ou seja, de professores, né? Então, não existe um processo de formação voltado para a escola, respeitando, inclusive, os projetos político-pedagógicos das escolas. Então, todo o processo de formação, ele acontece por meio dos CEFAPs, né, que são os Centros de Formação de Professores. Então, essa é a forma que a gente tem atuado nos processos formativos. E olha só, Vânia, é legal porque tem gente já interagindo aí, pessoas que participaram da formação, como a Edinalda, falando que foi muito bom participar desse curso, muito interessante. Outro comentário interessante que eu vi aí foi do pessoal da Bahia, estão falando que o primeiro Conselho de Meio Ambiente é o de Salvador, na década de 60. Olha, se foi criado na década de 60, deve ser o primeiro mesmo, porque se eu não estou enganado, o de São Paulo foi na década de 60. Mas a gente vai ter pessoas desses estados aqui falando e aí a gente vai compreender. Tem uma pessoa aqui de Belém que fez um comentário dizendo que Belém está entre as piores cidades nesse contexto. Olha, infelizmente, é a pura verdade. Belém não tem uma política municipal de educação ambiental. É uma vergonha. A metrópole da Amazônia não tem política, não tem ação contínua, nem permanente, nem fragmentada. Simplesmente inexiste educação ambiental no sistema municipal do meio ambiente de Belém. É uma leizinha muito ruim, muito antiga, que não regulamenta nada, e a gestão ambiental, ela é recente, bastante fragilizada também, infelizmente, é a nossa realidade aqui da cidade das Mangueiras. Bom, vamos ouvir a Viviane continuar falando um pouquinho sobre a política. Viviane, pode ligar seu microfone, falando um pouquinho dos processos formativos, da conexão entre a política local e esses documentos principiológicos que a gente já citou. Fica à vontade. À vontade. As formações, eu primeiro devo dizer que o Terra Limpa atua de maneira muito ativa na educação ambiental formal e não formal. Né? A não formal, atendimento lá na Secretaria do Meio Ambiente a munícipes, empresas, a construção civil, como eu citei, nós fazemos muitas palestras nos edifícios em construção na cidade, com os trabalhadores, aí trabalhando toda a questão de logística reversa e educação ambiental e social, porque com essa classe de operários também se trabalha muito a questão social. Com os professores, como eu te disse, nós temos uma rede de multiplicadores. Esses multiplicadores, eles são voluntários, eles se colocam à disposição de participar e desenvolverem o programa de educação ambiental dentro do espaço escolar. A formação acontece bimestralmente, sempre de acordo com o calendário da Secretaria de Educação, e nós, nesses encontros, buscamos, inclusive, o estudo desses documentos que institucionalizam a rede de educação ambiental, o tratado, assim como a Carta da Terra. Recentemente fizemos um estudo online, através do WhatsApp, dos preceitos da Carta da Terra, e esses multiplicadores levam isso para a sala de aula. Eu procuro dizer, Fidelis, e bato muito nessa tecla, da necessidade de falarmos de educação ambiental com uma linguagem mais leve, mais suave e mais acessível.
Muito bom. Porque falar de educação ambiental para educadores ambientais, para mestres, doutores e pessoas que estão engajadas no movimento, é difícil, porque necessita de termos técnicos, de bastante teoria, embasamento teórico, fundamentação teórica, mas nós precisamos capilarizar a educação ambiental. Nós precisamos fazer com que ela saia dos nossos círculos e das nossas reuniões de educadores. E levar isso também para lá o educador da educação infantil, o professor das séries iniciais, o líder comunitário, o líder de bairro, a catequista na Igreja Católica, o evangelizador na Igreja Evangélica. Nós precisamos capilarizar, polinizar todas essas ideias e transformar a educação ambiental em ética e cidadania do cotidiano. Que as pessoas possam vivenciar isso nas suas casas, no seu dia a dia. Educação ambiental é do momento que você acorda, que você coloca o pé para fora da sua cama e até o momento que você está dormindo. É a nossa postura diante do mundo. E nós precisamos fazer com que isso saia das nossas salas e dos nossos círculos intelectuais. E nós procuramos levar isso como? Nessas formações com os professores. Hoje, Balneário Camboriú conta com um apoio efetivo, que eu devo elogiar, da educação infantil. As professoras nos núcleos de educação infantil e os pequenos são os nossos grandes multiplicadores e parceiros. Você quer falar algo, Fidelis? Quero perguntar, pedir exatamente para você contar para a gente. Fala um pouquinho sobre essa experiência da educação ambiental com as crianças, no público infantil. É fantástico, é fantástico. Eu tenho uma verdadeira paixão. Não sou professora de educação infantil, como eu disse, sou professora de geografia, mas os grandes projetos e as grandes iniciativas, nós temos vivenciado esse Balneário Camboriú quando se planeja algo. Viviane, com que séries, qual vai ser nosso público-alvo? Quando se fala de educação formal, dentro de escola, eu digo, quer que a coisa funcione e que, de fato, tenha um resultado fantástico, vamos trabalhar com a educação infantil. As nossas crianças, elas aderem, elas abraçam esse amor ao planeta, porque trata-se de amor, sim, de uma maneira incrível. Quem tem criança em casa, quem trabalha com criança, quem tem filho, sobrinho, neto pequeno aí, sabe do que eu estou falando. E quando você leva e aborda com a criança a questão da poluição dos recursos hídricos, a proteção animal, a proteção das nossas encostas, tem que ter uma linguagem, tem que... Aí que está, preparar o professor da educação infantil para atuar como educador ambiental. Nós temos que fornecer subsídios para esses educadores, que têm uma força de vontade incrível. E além de tudo, trabalham com uma coisa muito bacana, que é o contato físico e a empatia. O aluno da educação infantil, ele tem que amar o seu professor. E aí ele vai amar as causas que o seu professor propuser. Olha só esse comentário aqui da Leila Severino. O programa Terra Limpa visa desenvolver ações que sensibilizem a criança, e uma criança que aprende desde cedo que ela é parte da natureza e não proprietária dela, terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente. Ela saberá que precisa jogar o lixo no lugar certo, não apenas porque a professora mandou, mas porque ela tem responsabilidade com o planeta e porque, se ela não fizer isso, prejudicará a sua própria causa. Você falou uma coisa muito interessante, Leila, que é essa noção que nós temos a responsabilidade de compartilhar com a atual geração, de que nós somos parte da natureza, que nós não podemos mais nos ver como à parte, né? Eu sempre falo que até a narrativa bíblica colabora com isso, porque ela diz que o homem e a mulher foram feitos do pó da terra, do barro da terra. Então nós somos parte desse ecossistema natural do planeta Terra, que de fato é uma mãe para nós, como falam, né? Viviane, gratidão. Vamos continuar conversando. Mas vamos ouvir agora a Edilene falar um pouquinho dessa experiência, dessas atividades que estão sendo implementadas em Fortaleza, a cidade da Iracema. Pois é, só para registrar aqui que o Conselho de Meio Ambiente de Sobral é de 1977, né? Mas apareceu um conselho da década de 60, então ficou difícil de competir, mas tudo bem. E assim, a gente trabalha com esses documentos referenciais, né? A própria Carta da Terra, os tratados, isso traz, né? Isso é muito trabalhado nas formações,
Nós trabalhamos muito em formações de multiplicadores e a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde essas capacitações elas são permanentes e elas já fazem parte da grade de capacitação dos professores, né? Porque Fortaleza já tem isso muito forte. Desde 2002 a gente já tem legislação que trata de educação ambiental, então, assim, isso já vem arraigado dentro do próprio sistema, mas, assim, o que fortalece muito é essa participação social, né? A gente tem isso muito forte, a gente tem muito essa questão dessa participação, dessa colaboração, e aqui eu aproveito para registrar que não é só o poder público, né? Nós temos aqui ONGs, instituições, associações, que fazem um trabalho belíssimo, né? A gente tem aqui uma rede de mulheres mulheres empreendedoras que trabalham com sabão ecológico, enfim, a gente tem um dia que há muito tempo o grupo de interesse ambiental, que faz parte da CE há muitos anos, né, faz isso, faz educação ambiental, então a gente tem isso aqui em Fortaleza muito forte, não só do poder público, mas também dessas instituições da sociedade civil, né, que acabam fazendo esse fortalecimento. Então, as nossas redes, elas acabam tendo uma boa capilaridade, aí está aparecendo o nosso canal, que é o canal Urbanismo e Meio Ambiente, então, todos os nossos projetos, o Árvore na Minha Calçada, e a nossa grande plataforma de educação ambiental, ela se chama Reciclando Atitudes, né, porque a gente sempre trabalha que a gente precisa refazer, né, a nossa atitude, porque essa atitude ela não é boa, né, então a gente precisa literalmente destruir essa atitude e criar uma nova, né, por isso que a gente utiliza esse conceito aí da reciclagem. Então, Reciclando Atitudes, a gente entendeu que tinha que trabalhar com segmento, né, então, assim, pegando um pouco da fala anterior, nós começamos a trabalhar com segmento, então a gente tem Reciclando Atitude nas escolas, tem o Reciclando Atitudes nas igrejas, então a gente tem um trabalho com a Igreja Católica, tem um trabalho com a Igreja evangélica, mas também com aquelas religiões de matriz afro, né, porque na hora que o pastor ou o líder fala aquilo, tem um outro peso, então a gente tem um trabalho muito forte também com essas lideranças para ajudar nessa capilaridade, né, porque aí a gente consegue direcionar a nossa mensagem. Então, a gente tem uma metodologia específica, e o Reciclando Atitudes ele acaba sendo uma grande plataforma, porque tem o Reciclando Atitudes nos parques, nas escolas, nas igrejas, com relação aos pontos de lixo, limpando praias e rios. Então, assim, ele acaba sendo uma plataforma nos parques, ele acaba trabalhando em cada área, em cada segmento, com uma metodologia específica, né? E a gente foi percebendo que isso tem um resultado maior, né? Então, assim, tem sido bem interessante esse trabalho, mas sempre com base nos documentos referenciais, na legislação e com esse componente aí de participação social. Perfeito. E concordando com o Arthur Conceição, que está dizendo que a educação ambiental precisa ser crítica, contextualizada e que deve ir às causas dos problemas, não ficar apenas na superfície. Que eu acho que todos nós temos acordo nisso, né? Porque na hora que você entende, assim, hoje mesmo a gente estava visitando um parque que está sendo implantado. É um parque linear de 10 quilômetros, né? São 19 trechos. A gente vai impactar aí quase 400 mil pessoas. Fortaleza é uma cidade muito grande, né? Nós estamos com mais de 2.600.000 habitantes. E esse parque é um parque na área mais pobre da cidade. E ele vai impactar aí quase 400 mil pessoas, né? A ideia é você sair de um ponto do parque a outro de bicicleta, 10 quilômetros. Então, a gente trabalha muito a questão do modal, de transporte, a gente tem aqui um plano de caminhabilidade, a caminhabilidade é qualificar os deslocamentos a pé, né? A gente tem uma pesquisa de origem e destino agora, mais de 30% dos deslocamentos em Fortaleza são feitos a pé. Então, se a gente consegue melhorar a arborização, melhorar a conectividade, os corredores, e fazer com que, melhorar a questão de segurança, né? Dessa cidade mais gentil, a gente vai fazer com que as pessoas caminhem, emitam menos gases, efeitos de estufa, enfim, tenham mais saúde, porque vão gastar, né, calorias ali, ou de bicicleta ou andando, enfim. A nossa educação ambiental prática, é o que pode reverberar na sua vida. E cada um tem o seu jeito de fazer a educação ambiental. E você falando em calorias no estado, com essa culinária que vocês têm aí, então, né, chega, dá aquela vontade de pegar um avião e ir rapidinho para Fortaleza, mas ainda não estamos em tempos disso. Né, Vânia? Gente, esse encontro virtual de hoje está maravilhoso. Gratidão à participação de vocês. Está um encontro virtual iluminado. Eu estou me sentindo privilegiado por estar dialogando com 3 mulheres de 3 regiões diferentes do país,
com histórias de vida absolutamente comprometidas com a construção de sustentabilidades, belas e empoderadas. Vocês são um exemplo para a atual geração. Obrigado. A gente vai para a última rodada. Tem muita gente assistindo aí, tá muito gostoso, mas a gente vai para a última rodada. E eu queria começar ouvindo a Vânia falar, Vânia, sobre como você vê o papel das redes de educação ambiental, dos coletivos, dos movimentos sociais, quais são as oportunidades, as possibilidades, e o que esse movimento social pode fazer interagindo com as políticas de educação ambiental? Na verdade, o movimento social, para mim, é o precursor da implementação das políticas de educação ambiental. Quando a gente fala, Fidelis, e aí eu vou trazer um pouco desse meu entendimento enquanto gestora pública de um órgão gestor de meio ambiente, né? E aí eu digo que esse espaço, né, quando a gente fala, e para mim essa é a grande beleza da política estadual de educação ambiental, porque ela traz essa gestão compartilhada e mostra o quanto que a educação ambiental, ela de fato, ela chega a cada um, a cada cidadã mato-grossense, ou brasileiro, ou do planeta. E aí, ela vai desde o bebê até o adulto. Então, mostrando que a responsabilidade pelo planeta, ela é de cada um e de cada uma de nós. Então, que eu não posso transferir a responsabilidade dessa mudança e desse cuidado com o planeta para uma criança. Então, por isso, eu acho que para ter mudança, eu tenho que trabalhar apenas com criança, né? Mas eu digo que eu tenho que trabalhar com quem realmente está fazendo e causando os impactos ambientais no planeta, né, no território, neste momento. E tenho que discutir com essas pessoas que causam esses impactos ambientais, mas também com aquelas pessoas que sofrem esses impactos ambientais. Então, por isso, é função da educação ambiental atuar com todos e com todas as pessoas. E aí, às vezes, a gente fala assim, como que conseguimos chegar em todos esses lugares? Para poder chegar em todos os lugares, você só consegue chegar com a participação social. E por isso a importância desses espaços de rede, esses espaços de coletivos jovens, de coletivos educadores, que é assim que a gente consegue fazer a capilaridade da educação ambiental, que é essa rede, né, que é essa teia que vai se ampliando com a participação e com o envolvimento de cada um e de cada uma. Então, por isso, eu digo que esse desafio da educação ambiental, da implementação das ações de educação ambiental, elas se amparam nas estruturas de leis, né, nas estruturas legais. Então, ter uma política estadual, uma política municipal de educação ambiental, ela dá esse embasamento legal, mas ela precisa do envolvimento das pessoas, ela precisa do comprometimento das pessoas, para que assim consiga ter, de fato, mudanças de comportamento, né? Mudanças de paradigma e mudanças de pensamento. E concordo plenamente com você, Viviane, quando você traz essa necessidade de nós conseguirmos popularizar o debate da educação ambiental. Né? E quando a Edilene traz essa questão de que a gente precisa atuar na simplicidade, mas atuar na prática, porque as mudanças, por isso a importância dessa integração entre academia, entre órgão público e entre a população, né? Porque aí você desmistifica, você sai da filosofia, você vem para a prática. Né? E aí você empodera, de fato, as pessoas, você faz com que as pessoas, de fato, se comprometam e se sintam pertencentes à situação. Né? Então, eu não preciso ficar só pensando em ter ações de ir lá limpar o rio, né? Porque as pessoas precisam entender que essa limpeza do rio,
ela precisa ter uma mudança de comportamento na minha atitude, porque senão eu vou ficar lá limpando o rio todo ano e cada vez vai ter mais resíduo naquele rio. Exatamente. Preciso Então, limpar o rio e preciso cobrar que o Estado impeça que as indústrias continuem poluindo o rio, lutar contra a privatização agora dos recursos hídricos, né? Passou um projeto de lei infame, não sei se foi no Senado ou na Câmara de Deputados desta semana, agora, que privatiza as fontes de água, né? Os recursos hídricos. Isso é um absurdo que precisa de denúncia e de contraposição de toda a sociedade brasileira, né? Essa privatização dos bens naturais. E você está completamente certa, Vânia. É uma responsabilidade nossa fazer as pessoas compreenderem e se comprometerem e terem atitudes mais responsáveis e integradas. Muito obrigado pelas... Pode falar. Não, e eu quero finalizar agradecendo o convite, dizendo para você do quanto é importante e o quanto a rede foi feliz nessa iniciativa de trazer esse diálogo, de possibilitar esse debate, porque isso, Fidelis, você não imagina o quanto contribui para a capilaridade da educação ambiental ter aqui 2 municípios importantes do nosso país, né, mostrando a sua atuação na educação ambiental. Isso mostra que é possível para outras pessoas, né, para outros municípios. Então, assim, eu quero parabenizar a rede pela iniciativa, agradecer as minhas colegas e parabenizá-las também pelo belo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Agradecer a todas as pessoas do meu estado, quero poder oportunizar a outras pessoas dos municípios do nosso estado para que possam, né, compartilhar o conhecimento de Balneário Camboriú, o conhecimento de Fortaleza, né, para que a gente consiga, de fato, implementar ações de educação ambiental que sejam transformadoras, que sejam emancipatórias da sociedade. Então, muito obrigada pela oportunidade. E um beijo no coração de todos vocês. Gratidão a você, Vânia. Cada quinta-feira a conversa fica mais interessante, vem evoluindo desde a primeira semana, quando nós tivemos aqui a participação de Vitória, no Espírito Santo, que é uma cidade que tem uma tradição também de políticas sociais participativas, que foi representada pela Andressa. Tivemos o Rio de Janeiro com a Jaqueline, Natal com a Marjorie, que falou um pouquinho dos dilemas que a cidade enfrenta. Tivemos o estado da Bahia, tivemos o estado do Herma, que é da CIE, né, que faz parte da CIE, da Rentea, junto contigo. Na semana passada, no segundo encontro, nós tivemos aqui o estado do Paraná. Maria Arlete tem uma belíssima exposição aqui sobre política pública de educação ambiental, contando a trajetória do estado do Paraná. Tivemos as cidades de Foz do Iguaçu e de Taquara, que foi emocionante ouvir, inclusive, o relato de 2 jovens forjados nos coletivos jovens, né, já decorrente das novas políticas de educação ambiental, já pós-PRONEA, pós-elaboração e implementação do PRONEA. E agora, fechando com vocês, com chave de ouro, Viviane, tem um fã-clube grande aí, olha, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário que eu estava vendo aqui para colocar antes de para você já começar a sua fala bastante motivada. Olha só esse comentário aí. Fala pra gente, Viviane, como você vê o papel dos movimentos sociais, dos coletivos de educadores, nessa dinâmica interativa com as políticas públicas? Eu vejo que as redes, né, eu até fiz aqui algumas anotações enquanto a colega falava, né, compartilhar os saberes, fortalecer a ideologia da educação ambiental. Como estabelece o tratado, a educação ambiental ela tem uma ideologia e um posicionamento político. E nós temos que, de uma vez por todas, assumir esse papel. Né? Aí eu saliento, inclusive, aqui em Santa Catarina, na minha região hidrográfica 07, do Vale do Rio Itajaí, nós temos o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, que é o GTEA. Não sei nos outros estados se trabalham com o GTEA. E este Grupo de Educação Ambiental, que reúne municípios aqui de todo o Vale do Itajaí, nos traz
como eu disse, o fortalecimento e populariza o debate, né? Propiciando e levando essa educação ambiental emancipatória, como disse a colega, e, acima de tudo, libertadora. Aí, como, né, eu estava olhando ali os comentários, né, do vocabulário acessível, o que é uma educação emancipatória e libertadora? Uma educação, como toda uma educação ambiental, é tornar o indivíduo e dar a ele o poder de escolha, e não ser manipulado. Esse indivíduo, quando ele é portador dessa educação emancipatória e libertadora, ele não é manipulado pelas vertentes políticas, ele não é manipulado pelos apelos da mídia e pelos padrões de consumo. E a educação ambiental, ela tem esse papel de uma vez por todas, nos libertar dos nossos viciados e antigos padrões de consumo. E aí, tornando a linguagem acessível, fazendo o cidadão entender, desde o pequeno, a educação infantil, ao acadêmico, que toda postura dele, desde ao comprar um pacote ou um vidro de shampoo, ele está agindo, interagindo e sendo responsabilizado pela vida no planeta. Cuidando sempre da vulgarização do termo sustentabilidade, que virou moda. Né? Ovo, eu vi esses dias no supermercado ovo sustentável. Eu fiquei pensando como é que pode ser um ovo sustentável. Né? Ovo sustentável, não entendi ainda qual é o mecanismo ali, mas, né, empresa ecologicamente sustentável, pela sustentabilidade, vamos trabalhar a sustentabilidade. E é tão simples. A sustentabilidade, desde que seja interiorizada, que é a minha, a sua, a nossa responsabilidade com as gerações futuras. É a certeza de que meus filhos, meus netos e bisnetos poderão tomar banho de mar em Balneário Camboriú e em Fortaleza. E poderão apreciar a Amazônia, aí onde você está, Fidelis, e o nosso cerrado lá no Mato Grosso. Isso é sustentabilidade. E é isso que a educação ambiental tem que sair, como eu disse, dos muros intelectuais, dos debates, e passar para o cotidiano. Transformar isso em linguagem básica. Lixo no lixo é coisa de gente civilizada. Ah, vou fazer um projeto de educação ambiental. Ah, todo mundo vai colocar o lixo no lixo. Isso é coisa de gente civilizada. Isso não é educação ambiental. É saber como esse lixo foi gerado, de que maneira esse resíduo chegou à sua casa e qual o seu papel como consumidor e responsabilidade desse resíduo. Aí Perfeito. Você está trabalhando a educação ambiental. Muito bom. Gratidão. Me empolguei. Você concluiu de uma forma maravilhosa. Muito bom. É isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não, esse é o nosso desafio. Né? Convocando aí aos que estão aí na live, educadores ambientais e o cidadão que a gente fala, né? Cidadão comum, todos nós, né? De participar, de se engajar, de procurar, então, se precisa de uma linguagem mais acessível, procurar entender de que maneira você pode mudar essa trajetória, de que maneira você pode fazer isso lá dentro da sua casa. Porque ficar debatendo, discutindo, falando um monte de coisa bonita é fácil. Eu quero ver amanhã, quando todos vocês acordarem e forem ao supermercado. E na farmácia, não aceitar aquele pacotinho na farmácia que dão, que eu não sei para que serve. Né? Pois é. Antes desse encontro começar, a gente estava conversando aqui nos bastidores e falando um pouquinho sobre isso, né? Como o processo educativo ele é permanente na vida da gente. Nós estamos sempre aprendendo e sempre mudando atitudes nossas para melhorar, né? E é isso, inclusive, que Paulo Freire dizia. Paulo Freire dizia que não tem como a gente não ser machista, racista, vivendo numa sociedade que é construída nessas bases e que, portanto, está na cultura, mas que a nossa função, a nossa missão é estarmos o tempo inteiro vigilantes em relação a atitudes que reproduzem esses modelos e comprometidos com essa mudança, partindo da mudança pessoal, individual e compartilhando com o coletivo, né? Isso é um compromisso de vida para todos nós e é maravilhoso fazer parte desse movimento de educadores e de educação ambiental que exerce essa consciência. Gratidão a vocês por estarem compartilhando isso hoje aqui também. Bom, antes que alguém comece a chorar, vamos ouvir a Edilene. Edilene, liga aí o seu áudio, por favor, e fala para a gente sobre o que você pensa, como você percebe do papel dos movimentos sociais nessa interação com as políticas públicas.
Eu queria registrar aqui, primeiro agradecer a professora Lindalva da CIE, que foi quem fez o link, né, que permitiu minha participação aqui. Aí já aproveito para agradecer a oportunidade. Professora Lindalva, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E registrar que o Ceará foi o estado que mais fez conferências em infanto-juvenil pelo meio ambiente. Eu tive a oportunidade, a honra de ir levando os jovens do estado todo, com a professora Lindalva. A gente levando a terceira conferência em Brasília, e foi uma experiência muito rica, né, onde o jovem elege jovem, onde o jovem educa jovem. Então, assim, essas premissas, né, que a gente vivenciou, elas são muito importantes, e esses movimentos ainda são muito fortes, né, aqui no Ceará até hoje, esses coletivos, e muitas das instituições, associações hoje da sociedade civil são oriundas também desses movimentos, né? Então, dizer que isso é muito forte, isso, felizmente, a gente tem uma esperança aí nessa geração que aí está, para que isso possa continuar, né? Então, assim, eu queria agradecer, dizer que a gente trabalha a educação ambiental realmente no dia a dia, essa educação ambiental reflexiva sobre o consumo, sobre o impacto da minha atividade, né, da minha vida, dos meus hábitos, né? E eu falo muito de hábito, eu acho que hábito tem a ver com alimentação, tem a ver com a sua interação com o planeta, e eu sempre brinco que cada vez mais a gente tem que ficar parecido com os nossos avós, né? E os nossos bisavós, que eles tinham a sacolinha para ir na feira, né? Então, eles não ficavam usando esse monte de plástico. Então, a gente tem que cada vez mais imitar as boas práticas e trazer isso para o nosso dia a dia. E eu queria pedir licença a vocês para encerrar citando o 225 da Constituição, que é algo que eu sempre falo, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de lembrar desse artigo, que ele, na realidade, parece uma oração, né? E eu queria pedir permissão para citar o artigo aqui para terminar, que ele diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né? E é dever do poder público e da coletividade, né, protegê-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, se a gente simplesmente internaliza o 225, né, que veio lá da nossa Política Nacional de Meio Ambiente de 81, foi recepcionado pela nossa Constituição Cidadã, se a gente internaliza isso e consegue passar isso para as outras pessoas, nós já vamos ter feito algo de bom nesse planeta. No mais, era isso. Obrigada. E você consegue falar um artigo da Constituição como se fosse uma poesia, um poema, né? Uma oração. Muito legal, uma oração. Gratidão por esse momento. Gente, nosso encontro está chegando ao fim. Há muita gente assistindo, por sinal. Quero fazer para vocês um convite para a próxima semana, na quinta-feira que vem, dia 2 de julho, às 20 horas, no mesmo Bate-Canal, nós teremos um time de convidados bastante instigante que abordarão os vários aspectos das políticas públicas da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, por Bernadette Simões, dos estados do Ceará, por Milton Oliveira, companheiro da Edilene aí de jornada, e Minas Gerais, com a Sofia Lins Nunes. Fiquem atentos, sigam, curtam aí a nossa página no Facebook, dá aquela curtidazinha, até igual aqueles youtubers. Curte aí, clica aí, segue. Pede para você ser avisado toda vez que tiver uma live, um encontro virtual da Reapop. E também tem o Instagram, tem a página da Rebel, nós já divulgamos todos aqui. Um super beijo para vocês, minha gratidão por vocês terem participado aqui desse encontro com a gente. E estamos juntos nessa caminhada aí nos grupos do WhatsApp e na Rede Brasileira de Educação Ambiental. Boa noite a todas vocês, a todos vocês. Podem ligar o microfone para dar um tchauzinho coletivo. Tchau. Tchau, 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 coletivo. Tchau, foi um grande prazer. Obrigada, meninas. Boa noite. Grande beijo a todos. Muita reflexão, né? Amanhã acordando com o pé direito. Tá certo. Tchau. Obrigada. Gratidão.